Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens, Rei das Carnes. Reconheceram a personalidade da foto? Eu vou dar uma dica para vocês, olha. Primeiro, a família é super tradicional de Sorocaba. E tem um fato interessante, 6 irmãos, e o pai e a mãe colocaram os 6 irmãos o nome com a primeira letra T. Vocês já estão mais ou menos matando a charada, né? Tem 2 gêmeos. Então eu vou dar dica para vocês. Túlio, Telmo, eu vou pular ela para vocês. Thales, Tirso e Tânia. Quem está faltando é ela mesma. Thaís. A nossa entrevistada de hoje é a Thaís Cardoso, que vai falar para a gente sobre um assunto, além da vida dela, vai contar coisas interessantíssimas. Thaís, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz de ter aceito o convite, viu? Eu também estou muito feliz. E todos nós sabemos que você nasceu em Sorocaba, né? Ali na Hospital São Severino. Hospital São Severino, que era da Cianê. A infância é maravilhosa ali. Desde pequenininho você morava ali na Ferreira Leão ali? Eu nasci na Francisco Ferreira Leão, né? O meu nascimento foi em frente ao Hospital São Severino. Um detalhe, né? Já começa aí, num dia 23 de dezembro, sexta-feira, às 10 horas da noite. Para você ver, já foi um acontecimento. Coitado da minha mãe. E a infância ali na Francisco Ferreira Leão? Sim, na Francisco Ferreira Leão, que não tinha nada ali, né? Então foi uma infância muito feliz, porque foi ali ao lado de Zé Paz e Dona Nina Paz. Nossa, que delícia. Com a Luísa, Leide, Juca, né? Eu era pequenininha, Nossa, eu era que delícia. A menininha, né? Seus Zé Pais eram da foi uma Luísa. infância muito linda, e uma coisa assim que me marca muito era andar de bicicleta com Túlio e Telmo em volta do quarteirão lá, né? Porque não tinha movimento. Era tranquilo, O né? que tinha? Tinha padaria real. Padaria Não Real. tinha quase mais E nada. que era só a esquina pequenininha, a portinha, né? Não é a Padaria Real de hoje, né? Sim. E então, a Padaria Real. Depois Santa Escolástica também, né? Sim, Santa Escolástica, estudei lá desde 3 anos de idade, também porque Telmo e Túlio já iam para a escola e eu queria ir. Eu era bem pequenininha, mas já quis fazer o jardim da infância. Era uma moleca, era uma delícia. moleca. Andava queria andar de calça, naquela época que tinha muito vestidinho, né? E eu imitava Telmo e Túlio. Era uma moleca. No Hospital São Severino, como eu te disse, né? Mas então, por falar em Hospital São Severino e Cianê, eu era do tempo, nós somos do tempo que era a Companhia Nacional de Estamparia, a Estamparia, né? Lógico. O Hospital São Severino, da Estamparia, e do tempo da Faculdade de Direito. Faculdade de Veja Direito. bem, porque isso é muito forte na minha infância, né? Meu pai, eu já nasci ouvindo minha mãe, não vamos esperar papai para chegar da Faculdade de Direito à noite, que ele dava aula. Quando não dava aula, era diretor, junto com o doutor Hélio Rosa Baldini, né? E então eu ouvi, a minha infância foi marcada por isso. A Estamparia, não era Cianê, foi Cianê anos mais tarde, lógico. Né? A Estamparia e a Faculdade de Direito. E que hoje é FAD e Cianê, né? Foi Cianê depois. E tive a honra de trabalhar lá também. Lógico que todo mundo sabe, todo mundo conhece o Telmo, o Túlio, toda a família, inclusive a Thaís, mas só para aqueles que não conhecem, são jovens ainda, era a Thaís e todo esse pessoal, meus amigos, por sinal, são filhos do Dr. Cardoso. Dr. Cardoso, para você que é jovem, está nos assistindo, foi um dos maiores advogados do Brasil. Uma pessoa muito correta, muito séria, muito certinha, colaborou muito, deu uma contribuição enorme para a Faculdade de Direito de Sorocaba e muito querido por todos. Então, só para vocês se situarem. Desculpa te interromper. Imagina. Thaís, e depois você, quando saiu do Santa Escolástica, você foi fazer a faculdade, lógico que de Direito, né?
Olha, na verdade, eu fiz letras, eu comecei fazendo letras. Começou fazendo letras. Aí quando eu estava no terceiro de letras, porque meu pai dizia assim, ele sempre foi um grande incentivador para eu estudar fora. Porque ele, como ele foi professor de Geografia e História Geral muito jovem em Recife, deu aula inclusive para o Paulo Freire, para você ter uma ideia. E lá no Recife? No Recife, para o Paulo Freire e para o Celso Furtado, que foi ministro da Economia, né? Meu pai deu aula para esses dois personagens. E ele ele falava muito da Califórnia, nos Estados Unidos, da Europa. Meu pai era um apaixonado pela Itália. Pela Europa em geral, mas tanto é que casou com uma filha de italianos, né? E era um apaixonado pela Itália. Então ele me incentivou muito. Então eu fiz letras com a promessa do papai de estudar letras, dar umas aulas, fazer umas traduções, aquela coisa, e ir para os Estados Unidos ou Inglaterra. O que aconteceu? Fiz letras, aí no meio de letras saiu uma conversa lá, porque você podia fazer direito. Eu fiz para agradar meu pai, eu fiz mais para isso. Gostei muito da FAD, tive ótimos professores, grandes professores. Aprendeu muito, sem dúvida. Inclusive ele, né, foi meu professor de Economia. Foi uma coincidência que ele voltou a dar aula bem no meu ano. E eu queria, na verdade, eu pensava em ser delegada na época que eu estava fazendo FAD. Mas meu pai, naquela época, ele começou, não, ainda não é muito normal, não é ambiente, mas eu gostava disso, você acredita? Eu gostava de direito penal. Olha. Só que tem um pequeno detalhe, né? Eu nasci por causa da Cianê, eu e meus irmãos nascemos por causa da Cianê, nasci dentro do ramo de moda. Moda. Tecidos e cores e uma série de coisas. Meu pai era diretor jurídico, mas nós íamos em todos os desfiles da Cianê, os grandes desfiles em São Paulo, no Clube Pinheiros, assim. E eu era uma apaixonada por moda. Eu pequenininha, eu já falava pro meu pai e pra minha mãe, eu quero ir lá na sala de pano, que a gente chamava a sala de pano, como chamavam, né? O local onde ficavam os tecidos. O estoque dos tecidos. E tinha a Isabelzinha, uma funcionária que eu gostava muito, pequenininha. E eu falava, eu quero ir lá. E aí a Isabelzinha já vinha receber, e aí minha mãe e eu, né? Olha como eu era apaixonada. Desde criança eu sempre gostei do assunto... Moda, cores. Vestimenta, cores. Era uma apaixonada por revista de moda, tinha várias. Comprava estrangeiras, naquela época era difícil, né? Você vê que o que é gostar de uma coisa. Né? Só que isso daí acabou resultando que você, num determinado momento de sua vida, você foi alçar novos voos, né? Você saiu do Brasil. Primeiro você fez em São Paulo algum curso ou você já foi direto para a Califórnia? Não, que eu era uma presinha. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nossa entrevistada de hoje, Thaís Cardoso, que estava contando para a gente, eu a interrompi, você daí saiu de Sorocaba, lógico que foi antes de ir para Los Angeles, para fora,
Você foi para São Paulo? Fui para São Paulo, eu já tinha amigas lá, inclusive eu tinha 2 amigas, filhas de sorocabano, de pai sorocabano, e me entrosei muito bem, estudei inglês e tudo mais. Aí me apaixonei por um americano da Califórnia. Seu professor ou não? Não. Conheci na escola. Estudou com você ali? Ele era um aluno de... ele estudava português, né? Estudava português. E você o conheceu e... era uma escola muito cheia de estrangeiros e tal. Conheci e falei, agora eu quero ir para a Califórnia. E ele foi embora depois de um ano, ele veio muito a Sorocaba. Mas você foi junto com ele ou não? Não. Papai Cardoso não deixou. Não entendia muito bem. Não, era uma educação muito tradicional, né? E hoje a gente entende, né? E eu vejo uma coisa muito interessante. Minha mãe, no fim, era muito aquela, né? Família Delcícia, meu avô, meu nono irmão lá, o Delcícia, que eu não conheci, infelizmente, nem minha nona Madalena. Tem muita história aí, né? Eu não os conheci, infelizmente, mas a minha mãe era assim, aquela católica italiana arraigada, entende? Certo. Tinha preconceitos e conceitos bem fortes, né? E ela, eu vejo hoje que ela era mais tradicional que meu pai, você acredita? Mais durona do que seu pai. Eu acho, mais durona. Ela era mais ciumenta, não era durona? Também, aí você falou... A Taizinha ia sair, tá louco, ela morria de ciúme. Não, para ir para São Paulo e ficar sozinha lá já foi um trabalho. Minha mãe vivia comigo lá, minha mãe ficava muito comigo em São Paulo. Ela adorava, né? Porque era diferente, né, para ela. Mas você acabou não indo com ele porque seus pais não aceitaram muito. Mas minha mãe queria que eu fosse, porque eu gostava muito dele. Agora meu pai já viu, coisa de pai, né? Mas depois você acabou indo para os Estados Unidos, não acabou? Acabei indo, fui a Los Angeles, tive uma oportunidade maravilhosa, inclusive de ficar lá, sabe? Qual a faculdade? Fala a faculdade que você estudou. A UCLA, a famosa UCLA, né, no Brasil, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Eu fiz cursos, fiz um programa de moda lá. E fui muito incentivada, sabe por quem? Pela Lauren Santoro, filha da dona Hilda Santoro, que morava lá. Na época, ela estava com o pai lá. Morava lá, né? Eu fiquei muito com eles, assim, visitava muito, saía, viajava ali na área de Los Angeles, né? Com o pai da Lauren, que era um grande artista Dona Isa plástico, Santoro pintou quadros maravilhosos. Hilda, né? Hilda. Eu tenho quadros maravilhosos. Eu tenho vários quadros. Não é ela. Não é ela. Tem uma outra Santoro, que é a mãe do Cadmo. A Hilda Santoro, mãe da Lauren, morou nos Estados Unidos, né? E ela é uma professora de inglês, né? Não sei se ela O pai que era artista plástico. O pai era artista plástico lá. Era de Sarapuí. E ele foi muito bacana comigo, me recebeu muito bem. Então, meu pai ficava sossegado que tinha gente ligada a Sorocaba lá. Até por isso, né? Porque ele morria de medo de eu estar lá. Mas olha, foi uma experiência na minha vida muito maravilhosa. Fez a minha vida. Eu conheci um americano lá, eu tive uma união com ele. Só que não deu certo porque ele era um sonhador e eu não estava acostumada com um homem sonhador. Chão, né? Eu era mais pé no chão. Mas assim, fez esse curso, se formou e... Fiz esses cursos, fui autodidata no assunto personal styling, né? Que lá você falou que na época não tinha esse nome, né? Pois lá eu nunca ouvi personal styling ou personal stylist, que é o profissional que faz o personal styling. Lá se chamava consultoria de imagem pessoal, né? Como é? Personal Image Consultant, né? Era o profissional que fazia isso. E eu fui autodidata porque eu tive uma professora se chamava, olha, o curso em inglês, Designing Costumes for Film and TV, né? Figurinismo, vamos traduzir assim, figurinismo para cinema e televisão. Eu fiquei encantada quando eu vi essa matéria, foi uma das matérias que eu escolhi, e ela era muito bacana, a instrutora, né? Não era teacher, é instructor. E ela dizia, peguem assuntos, ela jogava pra gente. O aluno lá nesses cursos nos Estados Unidos, eu acredito que em todos, a metodologia é essa. Você tem que ser um autodidata, você tem que ir atrás.
E eu também, mesmo que se não tivesse, eu sou uma super curiosa, né? Capricorniana, né? Ia atrás. E descobri esses livros que só existem em inglês, aliás, que falam muito das cores pessoais, e achei uma coisa interessantíssima, fiquei fascinada, porque na Cianê eu já tinha trabalhado com cores uns anos antes. Eu trabalhei na Cianê de São Paulo, foi pouco tempo, não chegou a 2 anos, e eu era responsável, eu era coordenadora de moda para estamparia têxtil. Então eu fazia pesquisas em revistas até estrangeiras, profissionais de moda, e tinha muito contato porque eu desenvolvia as estampas, né? Eu e outras, lógico, outros colegas ótimos que eu tive, e eu era uma das que fazia isso. Eu desenvolvia estampas junto aos desenhistas do ateliê. Então o meu forte, vamos dizer assim, eu tinha que lidar muito com cores. Quando eu vi isso nos Estados Unidos, eu falei, não. Aí eu fiz uma outra matéria. Qual? Que foi cores e uma coisa assim, olha, era um título bem longo, mas era o desenho de moda e a importância da cor no desenho de moda. E na vestimenta também das pessoas, as cores para as pessoas. Na costura, só que eu não sei costurar, né? Eu só sei pregar botão bem. Essa primeira vez que você esteve lá, Thaís, você ficou quanto tempo lá? Fazendo esses cursos, então, se especializando? Ao todo eu fiquei 2 anos. 2 anos. Eu voltei para cá, trabalhei aqui. Voltou? Voltei depois de um tempo, eu já estava estudando, aí foi muito interessante, sabe por quê? Como eu morava nessa época na casa de uma senhora brasileira que trabalhava no consulado, olha como é o destino, né? Apareceu uma pessoa lá no consulado um dia, lá em Los Angeles, e falou, eu quero abrir uma boutique brasileira, que eu fui ao Rio e me apaixonei. Não falava uma palavra de português, uma moça. Me apaixonei pelo Rio, quero abrir uma boutique com coisas, com biquínis. Biquíni, as coisas do Rio. E isso é bem interessante. Olha só, o fio dental era conhecido nos Estados Unidos, mas ninguém usava, né? Se falava fio dental, dental floss, né? Que eles chamavam. Ou G-string, que eles chamavam, mas ninguém quase usava. Então, o que aconteceu? Essa senhora, que era minha mãe americana, vamos dizer assim, né? Ela era brasileira, falou, pois tem uma moça morando na minha casa que estuda moda, ela pode ajudar vocês. E eu ajudei a abrir uma senhora boutique lá no coração eu não podia abrir porque eu não tinha visto, permissão legal. Você estava lá a estudo. No coração de Beverly Hills. Beverly Hills. E a boutique foi muito transada, muito badalada. Era de um cirurgião plástico, ele foi o chairman, ele que deu o dinheiro para abrir a boutique. Essa moça era amiga dele. E nós viemos ao Brasil, Minas. Você sabe que eu levei? Eu fui na Checkpoint, que era da Cianê, lá em Santa Rosário. Lembro, Checkpoint. Onde é o shopping hoje? Sim, levei metade da loja, se não foi mais que a metade, levei aos Estados Unidos, a Los Angeles. Eles abriram essa boutique que se chamava Rags to Rio, que significa Rio de Janeiro, né? Dos trapos, existe uma expressão em inglês que é Rags to Riches, que significa dos trapos aos ricos. E eles pegaram, americano adora trocadilho, né? Eles pegaram esse trocadilho, fizeram um trocadilho, essa expressão, e puseram Rags to Rio, Rio de Janeiro, né? Eles falavam Rags to Rio. Foi uma super inauguração, você não imagina a badalação que foi. Tinha artista de televisão, acho que até de cinema, acho que tinha até alguém, celebridade lá que eu nem vi. Uma loucura. E infelizmente durou um tempo, houve uma briga, mas eu trabalhei bastante. E daí você acabou voltando para o Brasil? Não, continuei um tempo lá depois, né? Continuei, eu estava praticamente casada. Né? E quando você voltou para o Brasil, depois desse período que você passou lá, você foi onde você foi trabalhar? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha.
Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nossa entrevistada de hoje, Thaís Cardoso, que vai contar pra gente agora, essa boutique que você levou todas essas coisas, tem uma coisa interessante que você também deixou de contar, por isso que eu estou voltando ao assunto. Você foi quem introduziu o fio dental lá em Beverly Hills. E quem no Brasil é que fez uma coluna e contou isso? A Joyce Pascovitch. Eu nem sei se existe ainda essa coluna. Certo. E eu fiquei sabendo através do Mucinho Stefan. Aqui de Sorocaba. Daqui, olha que loucura. Que comentou com a minha irmã Tânia. Olha, a Joyce Pascovitch falou da Thaís na coluna dela. Aí eu fui ver, nem me lembro exatamente como foi, mas que ela estava dizendo que eu levei o fio dental para os Estados Unidos. O que é uma verdade, né? Aí quando você veio para o Brasil, você veio com inclusive você chegou a ajudar em algumas campanhas políticas, né? Eu lembro que a Flávia Dalgisa, que é aqui de Sorocaba, o falecido Rui Albuquerque, uma pessoa encantadora, eles contrataram muito seus serviços na ocasião para vários políticos. Você cuidava do quê? Das cores? Do guarda-roupa. Eu comprei roupas para os políticos, roupas, né? Comprei gravatas, principalmente, que a gravata é um ponto focal na moda masculina, né? E tem um detalhe, né, Perdica? Eu, na verdade, depois que eu fiz a pós-graduação, que veio depois, eu me especializei, na minha pós, eu fiz a minha dissertação de monografia, né, de pós-graduação, foi moda masculina, foi a vaidade masculina. Vaidade masculina, olha que Então legal. Eu fiz isso e foi uma experiência também muito bacana. A gravata é muito importante, as cores, até para televisão, você sabe que são importantes, sem né? dúvida, sem dúvida. Tem aqueles truquezinhos, estourar. Muito listadinho, estoura. Exatamente. E eu sofro na mão deles aqui. Verdade? Não pode vir com essa camisa, não pode vir não sei o quê. Então. Outra coisa que eu queria comentar, você, num determinado momento, acho que você foi a única mulher na edição da Playboy, daquela edição da Playboy, que saiu vestida, né? Conta um pouco pra gente isso daí. Então, eu fui chamada quando souberam que eu tinha feito marketing político, né? Que eu tinha sido coordenadora de guarda-roupa. Me chamaram, um jornalista da Playboy me chamou. O Juca Kfouri era o diretor da Playboy na época, teve que autorizar a minha... Porque acho que o repórter chegou e falou, olha, nós temos um assunto interessante de uma moça que só faz negócio de cores. Eu falei, não é só cores, mas cores é um ponto importante. Aí eles quiseram fazer uma reportagem, uma matéria de moda masculina, a cor que lhe cai bem. Tem tem até hoje a revista, tem na internet, inclusive, mas... várias páginas, né? 10 páginas. 10 páginas falando sobre o assunto. Eu tinha que ser só consultora, eu não poderia produzir. E isso, para mim, eu falei, mas e agora? Eu vou ter que chamar alguém, que isso você não sabe, para me ajudar, porque são 4 tipos cromáticos, né, de coloração pessoal. Então, eu tive que pegar 4 modelos. Para você ter uma ideia do tamanho dessa matéria, nós ficamos, eu acho que eu fiquei 3 semanas dentro dos estúdios da Abril, direto com o fotógrafo, e tive que chamar uma produtora, e quem eu chamei? Rosane Guarilha. Rosane Guarilha, olha que espetáculo. Porque eu não a conhecia, inclusive. Eu já era uma sorocabana, infelizmente nasci aqui, mas eu estava assim muito desacostumada com Sorocaba, eu estava muito distante de Sorocaba, né? Então alguém me falou, olha, chame a Rosane Guarilha. Conversei com alguém, teve uma pessoa que é uma artista. E ela realmente tem um extremo bom gosto. Ela me ajudou muito, porque ela ia pegar as roupas. E a Rosane é ousada, ela pegou 100 gravatas. Não foi nem 99, nem 101. Foram 100 gravatas para fazer
entre o Ricardo Almeida, o Hugo Boss, todas essas grifes. Para fazer a matéria. Foi uma matéria grande, foi indicada a Prêmio Abril, e eu saí lá no meio, e quando eu saí no meio de todos os colaboradores, assim, de casaco, porque estava muito frio no estúdio, de sobretudo, fui a única mulher vestida daquela edição. Que legal. Além da Playboy, você teve outras coisas interessantes no Brasil que você também fez aí em São Paulo. E você tem uma coisa que você falou para mim que me marcou muito. O problema da personal styling, que cuida da vestimenta, da combinação das cores, né? Não é muito bem visto pelo pessoal da moda, que moda é uma coisa diferente disso, né? Que nisso, na realidade, isso daí, não sei se eu vou falar alguma besteira, mas eu acho que isso é até mais importante um pouco que a moda, né? Porque ela deixa a pessoa bem elegante, a roupa de acordo com o momento, com a situação, com a cor da cutis da pessoa, com o cabelo, o local que ela vai estar, né? Ou estou falando alguma besteira? Não, eu só vou complementar. Quer dizer, é uma retificação aí. Veja bem, o estilo pessoal tem a ver com a personalidade. Por isso que eu não faço só as cores. As cores é um detalhe no qual eu fiquei, personalidade da pessoa. No qual eu me especializei, que tem a ver com a coloração da pessoa, mas existe todo um estudo de estilos, testes psicológicos do clothing personality, como se diz em inglês, que é o dress code, que aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, desculpa, chamam muito de dress code. É o estudo da personalidade da pessoa e o que vai bem para ela em todos os detalhes da vestimenta, entende? Então isso é uma coisa que é moda, mas ao mesmo tempo não é moda tendência. Então houve até gente de moda em São Paulo, porque iam me entrevistar até em casa. Eu colaborei bastante com a editora Abril, não foi só Playboy. E uma vez uma editora da revista Cláudia, se não me engano, falou que eu era anti-moda, ou alguém falou, e ela... que começou a incomodar, né? Eu incomodei um pouco nesse ponto, porque realmente é isso. Thaís, nós ficaríamos horas, nosso tempo está esgotando, é uma pena. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, uma outra ocasião, mas eu queria, antes de encerrar, bater um bate-bola com você, queria que você respondesse em poucas palavras: família. União, amor e perdão. Sucesso. Talento, dedicação e destino, eu acho. Momento inesquecível na sua vida. Gente, são tantos. Inesquecível de feliz. Muitos. Em formatura, quando eu me formei na FAD, que eu olhei, vi, meu pai me cumprimentou na mesa e os olhos brilharam. Esse é um momento inesquecível. Um ídolo. Madre Teresa de Calcutá. Uma música. Nobody does it better, it makes me feel sad for the rest. 007, eu adoro. Legal. Uma viagem. De Santos a Miami de navio, voltando a Santos. Riquíssima, no navio Eugênio C. Um sonho. Ser feliz. Quem é Thaís? Uma pessoa simples antes de tudo, mas que sonho alto, mas gosto muito do ser humano. Aprendi uma coisa muito importante com os meus pais, que foi a solidariedade e a honestidade. Isso. Essa é Thaís Cardoso, uma grande filha, grande irmã, muito querida em Sorocaba por todas as suas amigas, uma excelente profissional, pessoa altamente preparada, que inclusive levou o nome de Sorocaba além de fronteiras. A Thaís é uma pessoa que dentro dessa área conhece muito, sabe muito e sempre leva o nosso nome para fora. Com certeza uma grande personalidade. I wasn't looking,
Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens e Rei das Carnes